Olá, meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa, e estamos juntos nesse período de 40 dias refletindo sobre a quaresma, sobre a vida. Foi Abraham Lincoln quem disse: Deus certamente não teria criado um ser humano como homem para existir somente por um dia. Não. O homem foi feito para a imortalidade. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui. A Terra é um lugar de preparação, é a pré-escola, é o Enem para a vida, para a eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, é a volta de aquecimento antes do início da corrida. Essa vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo o quê? 100 anos nessa Terra? Mas para sempre na eternidade. O seu tempo na Terra, como disse Thomas Brown, é apenas um parênteses na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz que Deus tem implantado a eternidade no coração humano, Eclesiastes 3. Você tem um impulso inato de ansiar pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus projetou a sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos nós morreremos, a morte sempre parece anormal à injustiça. É interessante como no nosso dia a dia nós não compreendemos o porquê das coisas. Um dia o nosso coração vai parar de bater. Então será o fim do seu corpo, do seu tempo aqui na Terra. Mas não será o seu fim. Seu corpo terreno é apenas uma residência temporária do seu espírito. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação. Mas se refere ao nosso futuro como um corpo, uma casa. A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na Terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e dura para sempre. 2 Coríntios 5:1. Se a vida na Terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece apenas duas: o céu e o inferno. O seu relacionamento com Deus na Terra vai determinar o seu relacionamento com Deus na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o seu Filho, e Deus, e confiar nele, você será convidado a passar o resto da eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor e o perdão, a salvação que ele oferece para você, passará a eternidade separado dele. Tragicamente, muitas pessoas terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem ele aqui na Terra. Quando você compreender plenamente que há mais na vida do que apenas aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, você começará a viver de forma diferente. Você começará a viver à luz da eternidade e isso lhe dará uma nova perspectiva de como lidar cada dia com seus relacionamentos e circunstâncias. Como será a eternidade com Deus? Com toda franqueza, o nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. Seria como tentar descrever a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que pudessem transmitir a experiência da eternidade. A Bíblia diz: esse é o significado das Escrituras, que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que o amam ao Senhor. 1 Coríntios 2:9. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Nós sabemos que nesse exato momento, Deus está preparando um lar eterno para cada um de nós. No céu seremos reunidos com os cristãos amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Nós não ficaremos recostados nas nuvens, com auréolas e tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e que Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 25:34. Deus tem um propósito para a sua vida aqui na Terra, mas ela não terminou aqui. O plano envolve muito mais do que as poucas décadas que você passará nesse planeta. É mais do que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: mas o que o Senhor planeja durante e para sempre, as suas decisões permanecem eternas. Salmo 33. Assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe não tinham um fim em si mesma, era uma preparação para a vida, também a vida é uma preparação para que venha a seguir. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte.
Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento do seu tempo na terra, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o seu nascimento na vida eterna. Por isso que as Escrituras dizem, porque este mundo não é a nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu, Hebreus 13:14. Em comparação com a eternidade, o nosso tempo na terra não passa num piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. Os atos dessa vida definem o destino na próxima. Deveríamos compreender que cada instante que nós gastamos nesse corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno no céu com Jesus, 2 Coríntios 5:6. Há alguns anos, uma frase popular encorajou muitas pessoas a viverem como o primeiro dia do resto da sua vida. Na verdade, seria mais sábio dizer cada dia como se fosse o último de sua vida. Matthew Henry. Foi ele quem disse, é necessário que o assunto de cada dia seja preparado para o nosso último dia. Uma pergunta para a sua meditação é, uma vez que eu fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer? A única coisa que eu deveria começar a fazer? Pense nisso e tenha uma abençoada quaresma. Até amanhã. Deus te abençoe.